Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Luiz Rilo, sou gestor de RH. Hoje eu estou à frente do time de Clima, Cultura e Comunicação Interna na empresa Verzani Sandrini, que é uma empresa de full facilities que está pulverizada a nível Brasil, que tem uma história aí de mais de 54 anos e conta com um time de mais de 50 mil colaboradores. Hoje eu vou apresentar para vocês uma solução que se chama Nosso Cuidar, que tem como objetivo principal prestar orientação e acolhimento psicossocial tanto para os nossos colaboradores, tanto para os familiares dos nossos colaboradores. Eu espero que eu possa de alguma forma contribuir com vocês aí num projeto que seja semelhante ou igual e que a gente possa trocar algumas figurinhas aí no decorrer desse momento que a gente vai estar junto. A iniciativa, então, surgiu em meio à pandemia da Covid-19, onde realizamos um levantamento de janeiro a dezembro de 2021 e observamos mais de 250 óbitos de colaboradores por causas diversas, dos quais decorrentes de tragédias naturais ou até mesmo por conta da pandemia. Com isso, diversas famílias sofreram com perdas de casas, bens materiais e perdas de familiares, infelizmente. Com isso, passamos a ser acionados com estes temas mais voltados à saúde mental, como ansiedade, depressão e até mesmo burnout, que passou a ser doença do trabalho agora em 2022. É engraçado que quando a gente sente algum tipo de dor no corpo ou sinal que alguma coisa não vai bem, rapidamente a gente vai ao médico. Mas é difícil a gente ver a mesma urgência quando a gente trata de alguma doença psíquica, né? Existe um tabu em relação à potência dessas condições. Estamos todos sujeitos a enfrentar situações difíceis e é importante que saibamos onde e como procurar ajuda. Temos particularidades e vivências distintas e até mesmo a experiência pode reverberar de forma única para os envolvidos. Cuidado que te causa desconforto, insegurança ou medo, por exemplo, é parte do processo de autocuidado. E é muito comum, na verdade, que as pessoas tenham a saúde mental prejudicada. E desvalorizar um pouco da autoestima, alimentação e outros pilares que são fundamentais para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Passamos a avaliar também alguns dados em relação ao que estava acontecendo no mundo e aqui, principalmente no Brasil, e a gente passou a observar que casos de ansiedade, depressão e burnout cresceram mais de 25% desde o início dessa pandemia. Então, eu acho que a gente se colocou à frente num formato de criar uma rede de apoio não só para os nossos colaboradores, mas para as pessoas que residem com esses colaboradores, até porque a gente sabe que todo tipo de influência acaba acarretando num resultado. E aí surgiu a ideia da Nosso Cuidar, que é um programa com uma equipe multidisciplinar. Então, são diversos profissionais hoje que os nossos colaboradores e os familiares desses colaboradores podem dispor de maneira gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de um canal 0800. Então, num primeiro contato, o fluxo, o escopo de atendimento, assim que um colaborador entra em contato com a Nosso Cuidar, inicialmente ele é atendido por um assistente social. Esse assistente social, ele tenta entender ali naquele primeiro momento, ele faz aquela triagem inicial para entender qual que é a necessidade daquele colaborador, se é uma orientação em relação a um benefício, se ele está passando por algum tipo de problema na residência dele, se ele tem alguma reclamação em relação até à própria estrutura profissional, né? Hoje a gente tem um canal de denúncias com o nosso time de compliance, onde é um canal aberto e sigiloso de uma empresa terceira também, onde é possível o colaborador registrar a denúncia dele ali, para que a gente consiga agir muito mais efetivamente de acordo com aquilo que possa estar ocorrendo em nossa operação ou então na nossa estrutura administrativa. Então, esse assistente social, ele faz essa triagem inicial, passa as orientações ali que sejam necessárias para aquele tema e, se necessário, se ele não conseguir atender ali na totalidade aquele tema, ele direciona para um profissional. E aí, que profissionais são esses, A equipe multidisciplinar da Nosso Cuidar hoje conta com diversos psicólogos, orientadores financeiros, orientadores previdenciários e até mesmo advogados. Lembrando que esse não é o foco principal da Nosso Cuidar.
O foco principal da nossa cuidar, de fato, é o acolhimento psicossocial, tanto dos nossos colaboradores, dos familiares deles. Mas a gente também entende que pode ser que alguns desses outros temas que esses profissionais podem apoiar possam influenciar ali no cotidiano desse colaborador. Então, de uma maneira orientativa, né, a gente não pega de fato um caso para resolver, a gente resolveu disponibilizar essa equipe multidisciplinar muito mais robusta para o nosso time de colaboradores. Então, fomos atrás de uma consultoria. Hoje temos uma parceria com a consultoria Prática, que tem uma vasta bagagem aí e tem diversas outras logos, os quais eles já trabalham e prestam um serviço muito semelhante, porém é personalizado de acordo com cada tipo de necessidade. E aí optamos por implementar na Verzani Sandrini agora em 2022. Indo para a implementação então do programa Nosso Cuidar, a gente entendeu que a melhor estratégia era fazer isso por ondas. Não que necessariamente a gente não disponibilizasse todo a gama, né, de profissionais ou então das possibilidades de atendimento do canal. Mas quando eu digo por ondas, é porque a gente separou alguns times de maneira muito estratégica para conseguir aculturar, desdobrar e informar a nossa operação o formato com que a gente passaria a atender esses tipos de casos sempre que a gente fosse procurado. Então a gente criou algumas turmas ali com os pontos focais de RH a nível Brasil, em parceria inclusive com um ponto focal da consultoria. E nesses nossos encontros, a gente abriu muito para ouvir deles quais eram os principais temas dos quais eles eram procurados, né? Porque se a gente que tá numa matriz, ou então numa parte muito mais estratégica e consultiva, a gente já estava sendo bastante acionado, a gente entende que a nossa operação é acionada no dia a dia. O cara que tá ali na ponta, ele sente na flor da pele, né? Ele vive aquilo ali todos os dias, da procura, da necessidade, da particularidade em relação à vida pessoal dos nossos colaboradores. Então a gente ouviu bastante e aí a gente desdobrou o tema num formato que foi muito atrativo, foi muito que tiveram diversas contribuições, na verdade. Então apresentamos o programa, a estrutura de atendimento, a forma com que a gente passaria a quantificar e mensurar esses atendimentos. Eu ressalto aqui que uma vez que um colaborador, ou um familiar de um colaborador, procura hoje a Nosso Cuidar, esse atendimento ele é sigiloso, ou seja, eu não vou saber qual o nome desse colaborador X que procurou determinado de atendimento com determinado tipo de tema. A gente não tem acesso a isso. Mas com a Nosso Cuidar, a gente passou a quantificar quais os principais temas que estão sendo procurados, né? Os temas profissionais, na verdade, que estão sendo procurados ali na Nosso Cuidar. Porque não basta só dar uma ferramenta para esse colaborador se sentir acolhido. A gente precisa acolher, a gente precisa quantificar e a gente precisa agir com base naqueles temas que ele está sendo procurado. E aí a gente age com ações de clima, de engajamento desses colaboradores, até porque a gente entende que o time de desenvolvimento é parte crucial de toda essa estrutura. Então a gente passou a quantificar também isso e trazer um pouquinho mais de dados que antes a gente não conseguia ter acesso na totalidade. Então eu acredito que esses primeiros times, na verdade, né, que foram os pontos focais de RH a nível Brasil, eles foram cruciais para a gente começar a culturar a nossa operação e a nossa gente, que agora a gente teria um canal com a expertise necessária e com a robustez necessária para atender a todos. Na sequência, a gente criou diversas outras turmas de líderes operacionais, líderes administrativos, com a própria operação de fato, onde a gente fez a mesma ação. Então, a gente apresentava a estrutura de atendimento, quais os ganhos que ele tinha em relação àquilo, quais os principais motivos também do qual ele conseguiria acessar Nosso Cuidar. Porque a gente entende que uma vez que a pessoa ela nunca teve contato com esse tipo de ferramenta, talvez ele nem saiba, talvez ele ache que só numa situação muito crítica ele pode acessar, quando na verdade não.
Às vezes é só um acolhimento, é uma orientação simples de um determinado tipo de benefício social ou sindical que ele possa ter, e lá no Nosso Cuidar a gente consegue passar a orientar ele de maneira gratuita no momento que ele achar mais propício e que ele tiver agenda para acessar aquele canal. E foi muito rico porque a gente começou a entender o quanto que aquilo era necessário, não só com base nos atendimentos que já ocorriam ali, né, historicamente na Versani, porque a gente passou a ouvir das pessoas questões de felicidade deles passarem a contar com esse tipo de canal. A forma com que a gente de fato passou a acolher as nossas pessoas foi algo muito gratificante. E a gente utilizou de algumas peças também, não só do material para apresentação ali nesse momento que foi à distância, foi online, porque a nossa operação está pulverizada a nível Brasil e a gente tinha um curto prazo porque a gente queria implementar o quanto antes, mas a gente utilizou de algumas peças de divulgação e aculturamento desse programa. A gente entende que não é só soltar um comunicado ou só fazer um treinamento. Então a gente criou um vídeo de sensibilização que eu vou compartilhar com vocês aqui na sequência e criamos algumas peças impressas, mídia impressa mesmo, para inserir, né, anexar ali nas áreas de uso comum da nossa operação e dos nossos escritórios administrativos. Então, a gente criou peças de imã com 0800 e com os profissionais que os nossos colaboradores e esses familiares conseguem hoje buscar ali nesse 0800, a gente criou alguns banners para serem anexados nos murais das nossas operações ou em salas de uso comum. Porque a gente sabe que às vezes um momento de maior sensibilidade a gente acaba trocando com um colega de trabalho. Nem sempre é um familiar que está ali, né, a nosso dispor. Hoje a gente passa a maior parte da nossa agenda e do nosso dia em horário de trabalho. Então a gente achou muito estratégico colocar alguns anexos ali nos murais, porque pode ser que seja um momento específico e adequado ou ideal para esse cara buscar a nosso cuidar. Então agora eu vou mostrar para vocês como foram essas peças, tanto o vídeo e as peças de comunicação.
Essas então foram as peças que nós utilizamos inicialmente em momento de Go Live para aculturamento e lançamento desse programa. A gente utilizou de todos os nossos canais de comunicação para disparar essas peças, então a gente criou alguns comunicados, os ímãs de geladeira a gente começou a disparar na sequência, os banners, e-mails de comunicação interna, a gente definiu um cronograma bem robusto para a gente passar a dar toda a visão da estrutura do programa para as pessoas, até para a gente passar a culturar muito mais as pessoas a buscarem esse canal, e foi um sucesso, na verdade está sendo um sucesso. As pessoas têm dado feedbacks muito positivos em relação à estrutura do programa, à abrangência do programa, né? Porque uma vez que a gente passa a deixar de atender só o colaborador para atender o colaborador e a estrutura familiar dele, ele se sente muito mais acolhido na totalidade, como assim a gente gostaria que ocorresse. Hoje o nosso principal desafio, então, tá sendo aculturar essas pessoas em relação a esse novo canal que nós implementamos. Como a gente tem uma operação muito grande, né, muito robusta, aculturar essas pessoas a utilizar de um novo canal, de um dia para o outro, a gente sabe que não funciona assim, né? Por mais que a gente seja muito assertivo com a maneira de implementação e de Go Live, até que as pessoas entendam que aquele é o canal ideal para que ela realize aquele processo que ela já estava habituada a realizar, é um pouco mais demorado, mas a gente também entende isso e a gente tem trabalhado muito isso para que esse aculturamento ele seja o mais breve possível, porque é muito interessante que ele passe a consumir o canal da Nosso Cuidar, porque lá tem o profissional adequado para aquele tipo de informação, ou então o tipo de problema que ele possa vir a levar, né, para aquele atendimento. Então, hoje o nosso maior desafio está sendo esse. Porém, as ações de treinamento, a gente continua realizando diversas divulgações de e-mail marketing e comunicações no geral, né, de reuniões com os nossos pontos de RH, reuniões com o nosso time da liderança, para a gente conseguir aculturar o quanto antes os nossos colaboradores a utilizarem esse canal. O objetivo central da Versani, de fato, foi criar essa rede de apoio para ser consumida. Mas também a gente entende que existe um processo de aculturamento e a gente está respeitando isso e agindo como se deve também, para as pessoas se sentirem acolhidas na totalidade. Eu gostaria de frisar também que toda a parte transacional desses processos que podem ser atendidos ali na Nosso Cuidar permanecem internamente na Versani. A gente dispõe hoje de diversas ferramentas e canais para esses colaboradores, para protocolar um atestado, para solicitar um benefício sindical, para solicitar um seguro de vida num caso de óbito, ou então qualquer outra particularidade que ele venha a ter. Então, os canais que os nossos colaboradores já estavam habituados a utilizar permanecem os mesmos, até porque a gente não quis fazer essa virada de chave, porque envolvem diversas particularidades e eu acredito que a Versani tem muito mais know-how para isso. E também pelo fato de que a gente não queria perder esse lado da humanização do atendimento da Nosso Cuidar, né? Não é o molde principal ali desse canal. Então, eu gostaria só de deixar isso bem reforçado com vocês, porque eu acho que é muito importante, uma vez que a gente está falando de implementação e estrutura de um programa como esse. Essa ação, então, transforma a realidade da Versani em alguns processos internos que nós tínhamos, mas também visa proporcionar qualidade de vida, acolhimento e orientação para os nossos colaboradores e para as pessoas que compõem a estrutura familiar desses colaboradores. Então a gente consegue reduzir possíveis doenças ocupacionais, a gente visa um melhor bem-estar e qualidade de vida desses colaboradores. A apresentação então foi essa. Eu gostaria de agradecer muito pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês, com o projeto que vocês vão startar, ou então para um projeto que vocês têm e gostariam de algum tipo de insight para adequar no dia a dia ou na estrutura organizacional de vocês. A gente entende que é um ponto muito importante e um tema que as pessoas estão cada vez mais imersas. Então, cabe a nós, enquanto organização, proporcionar soluções como essas. Muito obrigado.